Caros irmãos e irmãs, nesta celebração, nós fazemos a bênção do óleo dos catecúmenos, do óleo dos enfermos, a consagração do óleo do crisma. E esta celebração está intimamente ligada também com a renovação das promessas sacerdotais. Meditamos hoje principalmente sobre o sacerdócio ministerial. Querido padre, querido amado padre, um rei pediu aos seus sacerdotes e os seus teólogos mais inteligentes que lhe mostrassem Deus. Não é preciso dizer que nenhum deles conseguiu satisfazer o desejo do rei de ver Deus com os próprios olhos. E um pastor, ao saber do desejo do rei, se apresentou para assumir essa tarefa. E, surpreendentemente, o pastor explicou ao rei que ele não via Deus, não porque Deus não quisesse se mostrar, se revelar, mas porque são os olhos que não eram capazes de ver Deus. O cego não enxerga o sol, não porque o sol não exista, ou porque ele não brilhe, mas porque os seus olhos não têm a capacidade de ver o sol. Aquele pastor explicou que o mesmo acontece conosco. Não vemos Deus, não porque ele não nos ilumine, exatamente o contrário, é porque nossos olhos não podem nem devem fitar o sol diretamente. O excesso de luz. Então, pediu para ele sua veste real e se vestiu com a roupa daquele pobre homem. E o pastor respondeu imediatamente, depois que tinham trocado as roupas: é isto o que Deus faz. Na carta de São Paulo aos Filipenses, nós encontramos exatamente esta afirmação: Cristo esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhante. Reconhecido exteriormente como homem, humilhou-se, obedecendo até a morte humilhante numa cruz. Deus assumiu o que é nosso, para que possamos receber o que é dele. São Paulo usa explicitamente a imagem da veste para descrever o que acontece conosco no batismo. Ele diz: vós todos fostes revestidos de Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, fostes revestidos de Cristo. Nós nos revestimos de Cristo. Ele nos dá as suas vestes. Notemos que a veste de Cristo não permanece exterior a nós. No batismo, esse se revestir de Cristo é algo que não permanece exterior a nós. O ser de Cristo e o nosso ser se compenetram reciprocamente. Por isso São Paulo pode exclamar admirado numa outra carta. Ele diz assim: eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Cristo vestiu as nossas
vestes. Cristo vestiu o sofrimento e a alegria de ser homem. Experimentou na sua carne a fome, a sede, o cansaço, as esperanças, as desilusões, o receio da morte. Ele recebeu a nossa roupa e, em troca, nos deu as suas vestes. A troca de vestes ocorrida no batismo é, sobretudo, uma tarefa permanente. Não é algo que acontece uma vez por todas. É, sim, um acontecimento definitivo, mas nós precisamos também realizá-lo durante toda a nossa vida. Na carta aos Efésios, São Paulo diz: é preciso vestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em justiça e santidade da verdade. Portanto, deixando a mentira, que cada um diga a verdade ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Isso que aconteceu no batismo retornou depois na ordenação sacerdotal. Como no batismo, na ordenação, se realiza a troca de roupas. Assim, também no sacerdócio ocorre um intercâmbio. A partir e por causa da ordenação, o sacerdote age e fala na pessoa de Cristo. Nos sagrados mistérios, o sacerdote não se apresenta a si mesmo. Ele não fala por si mesmo. Nos sacramentos, torna-se visível de modo dramático e maravilhoso o que significa ser sacerdote. Ele se põe à disposição daquele que morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. E a igreja tornou esta troca de roupas visível numa ação externa. A ação interna, interior, íntima, de se revestir de Cristo, a igreja tornou visível na paramentação litúrgica. Neste gesto exterior de colocar os paramentos, a igreja deseja tornar evidente para nós e também para os outros o acontecimento interior de nos revestir de Cristo, de nos entregar a Ele como Ele se doou a nós. Este revestir-se de Cristo por meio dos paramentos deve significar para nós mais do que um ato exterior. Se revestir dos paramentos deve nos lembrar, deve significar para nós o entrar de novo naquele eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim, que aconteceu no batismo e que se renova na ordenação sacerdotal. Nós nos revestimos de Cristo. Para quê? Para que nossos pensamentos não se dispersem nas preocupações da vida cotidiana, para que os nossos sentimentos não sejam atraídos por aquilo que acontece ao nosso redor. O meu coração deve se fixar na palavra de Deus, deve estar recolhido na oração da igreja, para que o meu pensamento seja alimentado pelas palavras do anúncio e as palavras da oração da igreja. O olhar do meu coração deve estar dirigido para o Senhor, que está presente entre nós. Está mais presente do que eu estou presente a mim mesmo. Se eu estou com o Senhor, o meu ouvir, o meu falar, o meu agir atraem espontaneamente o povo para a comunhão com Cristo. Para a celebração, eu recebo a veste festiva que o pai ofereceu ao filho pródigo quando regressou para casa esfarrapado e sujo.
Quando nos aproximamos da liturgia para a pessoa de Cristo, caímos na conta de que estamos muito longe de Deus. Reconhecemos com tristeza e humildade quanta sujeira existe na nossa vida. Só Deus pode nos dar a veste batismal e nos tornar dignos para presidir a missa. Nossa veste festiva é a veste dominical que se tornou alva porque foi lavada no sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro é o amor de Cristo crucificado. É este amor que torna brancas as nossas vestes sujas, que torna luminoso o nosso espírito obscurecido. Ao vestir a veste festiva, deveríamos nos recordar que ele sofreu por nós, se sacrificou por nós. E só porque o seu amor é maior do que todos os pecados, é que eu posso representá-lo e ser testemunha da sua luz. A veste de luz que o Senhor deu no batismo é também a veste nupcial, a veste da parábola do banquete. Vocês se lembram, a sala estava apinhada de gente e ele foi ver os convidados. E tinha um lá que não tinha a veste nupcial e ele foi jogado para fora. Recordando que um dos convidados não tinha veste nupcial, São Gregório Magno faz esta pergunta. Ele pergunta assim: mas que espécie de hábito era o que ele não tinha? Todos os que estão na igreja receberam a veste batismal. Do contrário, não estariam na igreja. Portanto, o que falta ainda? Que hábito nupcial é esse que ainda deve ser acrescentado? E ele responde, ele dá a resposta. É que falta a veste do amor. A veste nupcial é a veste de quem ama. Infelizmente, entre os hóspedes que tinham recebido a veste branca da vida nova do batismo, o rei encontra alguns que não vestem a roupa do duplo mandamento do amor. E ele se pergunta: como podemos ir para a festa do céu se não vestimos o hábito nupcial, isto é, o amor, o único que nos torna livres? Uma pessoa sem amor é escura por dentro. Quando nos preparamos para a celebração da Santa Missa, devemos nos perguntar se vestimos o hábito do amor. Devemos pedir ao Senhor que afaste de nós toda a hostilidade, mesquinhez, orgulho, autossuficiência, autoritarismo, avareza do nosso coração. Não podemos nos esquecer, por fim, que por cima da veste batismal, por cima da veste nupcial, nós sacerdotes recebemos também o jugo do Senhor. Jesus nos convida a carregar o seu jugo e aprender dele, que é manso e humilde de coração.